Olá, pessoal. Na última aula a gente discutiu análise de variância e regressão, né? Na estimação de parâmetros genéticos, olhamos, por exemplo, a heredabilidade. Agora nós vamos discutir modelo misto, né? Então, quando a gente faz análise de variância ou regressão, né? Nós estamos usando modelos lineares, então é uma ferramenta, modelo linear em geral, né? É uma ferramenta muito importante para a gente em análise de dados, em genética e em outras aplicações também. Então, eu sugiro a todos que estudem ou tomem curso, né, na área de modelo linear. Talvez alguma coisa de matrizes, álgebra de matriz até antes. Com o modelo misto, nós vamos fazer tudo do ponto de vista matricial, né? Então, espero que vocês tenham uma base, se não, dá uma estudadinha. Então, os modelos, vou começar aqui com o modelo linear, de efeitos fixos, do grupo, né, do qual a nova e regressão pertencem, e depois nós vamos introduzir, então, agora efeitos aleatórios nos modelos, vamos ter os modelos de efeitos mistos, tá certo? Deixa eu fechar a imagem, deixa eu pegar o laser pointer, muito bem. Bom, o modelo linear geral de efeitos fixos, escrito matricialmente, né? Temos o vetor de respostas, uma matriz de incidência ou delineamento e o nosso vetor de parâmetros. E temos o resíduo. Então, isso aqui é a esperança do y, né? É x beta, e quem dá a variabilidade no y é a variância do erro, né? Então, o erro é centrado em zero com variância sigma 2, de maneira que o y é centrado em x beta com variância sigma 2. Se a gente assumir normalidade dos resíduos, então o y é normalmente distribuído com média, vetor de média, né, x beta, e a variância sigma 2, né, vai ser uma matriz de identidade vezes sigma 2, se eu estou assumindo que os resíduos são independentes e identicamente distribuídos, ok? Uma discussão interessante que eu vou deixar para discutir um pouco mais com vocês é o conceito de efeito aleatório e efeito fixo, tá? Eu quero depois discutir mais com vocês isso. O método de mínimos quadrados, né, comumente usado em modelos lineares, você nem precisa assumir normalidade para usar least squares, né? Então é uma metodologia até bastante comum de usar mínimos quadrados e depois, para você ter ideia de incerteza, poder fazer teste de hipótese ou poder montar intervalo de confiança, já que você não está assumindo uma distribuição dos dados, você pode usar métodos de amostragem, né? Pode fazer permutação, pode fazer bootstrap, são coisas interessantes. Mas como é que a gente obtém o estimador de mínimos quadrados? Nós discutimos como que a gente maximiza uma função ou minimiza uma função. Então, primeiro a gente define a função de soma de quadrado do resíduo, residual sum of squares, que é o y menos o x beta chapéu, que é a minha estimativa aqui do beta, é o resíduo, a estimativa do resíduo, né? E se eu fizer esse vetor transposto vezes esse vetor, eu tenho a soma de quadrados dos resíduos, né? Então, agora eu vou buscar qual que é o beta chapéu, quais os valores dos elementos do beta que eu coloco aqui, que minimiza a soma de quadrado de resíduo. Tá? Então, como é que a gente maximiza ou minimiza a função? A gente deriva igual a zero, acha os pontos críticos, e aí, obviamente, checa se é um ponto de máximo ou de mínimo pela derivada segunda, né? Se você fizer isso, derivar igual a zero, você vai chegar nesse estimador aqui, ó. E você pode checar que ele é um ponto de mínimo. Então, o estimador de mínimos quadrados é x transposto x inverso multiplicado por x transposto y. Veja que a esperança do beta chapéu é beta. Tá? A esperança dessa matriz conhecida é ela mesma, nessa multiplicação aqui, e a esperança do y é x beta. Então, veja que x transposto x inverso multiplicado por x transposto x
é uma identidade que multiplicada pelo beta vai dar beta, né? Então, a esperança é beta. E a variância, também se passar a variância aqui, lembra uma constante multiplicada pela variável, a variância vai dar constante ao quadrado e a variância da variável. E é isso aqui. E aí simplifica, fica x transposto x inverso e a variância residual. E como eu disse para vocês, tem muita aplicação, né? Tanto modelo, tanto a ANOVA como regressão. Nós fizemos alguns exemplos com a ANOVA, né? Na aula passada. Vamos pensar nessa situação aqui. Eu tenho um fenótipo, o tempo para florescimento na escala logarítmica de Brassicanapos e de acordo com um genótipo lá. Vamos supor que tem um gene candidato ou é um QTL que você conhece. Tem 3 genótipos e tem os tempos no log scale, né, o tempo para florescer. Então, a gente pode ajustar um modelinho assim. Ó. Tem a média de cada genótipo, então eu estou estimando, né, o valor genotípico, na verdade, de cada um desses 3 genótipos. Então, eu vou estar estimando a média fenotípica do genótipo quesão, do genótipo quesinho e do quesinho. Agora, como nós falamos, a gente faz contrastes específicos, né? Então, o Mi1 menos o Mi3 dividido por 2 me dá a estimativa do alfa. Esse alfa, na verdade, era A antes, né? O efeito aditivo não de substituição, ou médio, o efeito médio do alelo. Seria o A, né? O efeito aditivo. E o de dominância, que a gente chamou de D antes, é o Mi2 dividido pelo ponto médio, não dividido não, subtraído do ponto médio dos 2 homozigotos, ok? E aí você pode fazer diferentes parametrizações. Veja, um modelo equivalente, fazer o mesmo tipo de análise, mas em vez de parametrizar em termos as 3 médias, né, dos grupos, dos valores genotípicos, eu posso modelar como um intercepto o valor efeito aditivo e efeito de dominância. E o que é o intercepto nesse caso? Se eu colocar o genótipo do indivíduo codificado como -1, 0 e 1, então o 0, né? O intercepto, qual é a definição de intercepto? É o valor esperado do fenótipo, do Y, né? Quando x é 0. Então eu estou falando que esse 1000 é o valor esperado do... É o intercepto, seria não é o valor, seria o valor esperado quando o x é 0, né? Mas na verdade a gente vai somar o delta. Mas veja bem, o jeito que eu estou fazendo aqui é o seguinte, vamos voltar aqui, é o mesmo Mi que está aqui. Ó. Então o Mi, na verdade, não é o valor esperado do quesinho, mas é um intercepto que agora então nós vamos somar o delta para dar o efeito esperado, o valor esperado do quesinho. Tá? Mas então, esse valor, esse μ1 é a média 1000, o intercepto, mais o A. Né? Esse daqui é o intercepto menos A. E esse aqui é o intercepto mais D. E é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu pego o intercepto. Se o x é 1, então soma alfa. E 1 menos, aqui é o valor absoluto do x, 1 menos 1 é 0, não tem dominância. Se o x for menos 1, fica 1000 menos alfa, e aqui também zera. E se for heterozigoto, o alfa, o mi é 0, então isso aqui zera, o x é 0, isso aqui zera, e aqui fica 1 menos 0, então soma-se o delta. Tá? Então aqui seria uma maneira de escrever matricialmente o modelo usando essa parametrização, e vai dar exatamente, é um modelo equivalente ao anterior, mas se eu estou interessado em estimar o efeito aditivo e dominância, eu posso parametrizar diretamente nesse sentido, então já sai a estimativa direto, não preciso fazer um contraste específico depois. Muito bem. Eu quero mostrar como é que pode nascer aqui um modelo misto. Vamos dizer que a gente não existe a técnica de modelo misto ainda.
O que a gente quer fazer é o seguinte, tem indivíduos medidos no tempo, então são dados longitudinais, tá? Então vamos dizer que podia ser crescimento, aqui não é crescimento porque cai, mas é alguma variável que você está medindo em cada indivíduo. Então esse indivíduo aqui teve a medida inicial, subiu, subiu e depois caiu. E assim por diante, tá? Tem 4 indivíduos aqui, obviamente, num caso real, você vai ter mais indivíduos. Agora, um dado complexo, né? Porque cada indivíduo tem um número diferente de observações, às vezes 3, às vezes 4 ou 5. Eles foram medidos em momentos diferentes, né? Então, é uma análise, não é simples, né? Fazer uma análise multivariada aqui para considerar a dependência, né? A correlação entre a covariância entre observações repetidas, né, no mesmo indivíduo. Então, como é que a gente podia fazer uma análise desse tipo? Primeiro, vamos dizer que a gente está fazendo, né, não tem modelo misto ainda, a ideia que surgiu aqui é fazer em dois steps, em 2 estágios. Num primeiro estágio, eu posso modelar para cada indivíduo uma regressão. Então, são regressões individuais, né? E depois eu posso ver, num segundo estágio, que efeitos estão afetando essas regressões, né? Os parâmetros da regressão. Vamos supor que eu tenho machos e fêmeas, tenho idades diferentes, eu tenho dietas diferentes. Então, uma vez que eu estimo os parâmetros das regressões, depois, no segundo estágio, eu posso ver como esses parâmetros estão sendo afetados pelos tratamentos ou esses fatores que você tem interesse. Tá certo? Isso aqui era muito comum em análise de QTL, quando tínhamos curvas de crescimento, por exemplo. Então, a gente ajusta as curvas de crescimento de cada indivíduo, estima lá talvez 3 parâmetros, né, dependendo se você está usando uma Gompertz, Mitscherlich e Broad. Então, você ajusta lá uma curva sigmoide com 3 parâmetros, e aí você pega então aqueles 3 parâmetros como se fossem medidas de sumário, né, do crescimento daquele indivíduo. E aí via se tinha QTL afetando a assíntota, a taxa máxima de ganho, o peso inicial, e assim por diante. Então vamos supor que seja um caso desse tipo aqui. Aqui não é uma curva de crescimento, inclusive vamos assumir que seja um polinômio, né? Estamos ajustando um polinômio de segundo grau, tá? São parábolas aqui. Então a gente começa primeiro ajustando para cada indivíduo. Então, indivíduo I, observação J, e a gente tem os parâmetros do indivíduo I, o intercepto, o linear e o quadrático, o termo quadrático aqui. E o Z é o tempo, tá? Então a gente vai ajustar as curvas específicas. Estou usando o modelo linear, né? A minha matriz de incidência vai ser assim, intercepto, linear, quadrático. Perfeito? Então, a gente estima os 3 parâmetros para cada indivíduo. Tá? É uma maneira de sumarizar isso. Claro que a gente podia fazer área abaixo da curva, às vezes você está interessado na produção de leite total, né? Ou pode ser que o pico da curva seja o que mais interessa. Mas nesse caso, vamos dizer que a gente está sumarizando com os 3 parâmetros. E aí vem essa ideia, como é que fatores conhecidos estão afetando esses parâmetros? Então, nós vamos fazer um step 2 agora. A gente vai pegar as estimativas de cada indivíduo e ajustar um modelo agora que leva, que considera os efeitos de outras coisas, né? Então, na verdade, quando a gente tem uma estimativa e está modelando assim, a gente, na verdade, está aproximando o que a gente realmente gostaria, que é o modelo real. A gente não conhece os betas. Se conhecesse os betas, podia fazer justamente uma análise desse tipo. Mas não conheço o beta, eu vou substituir pelo beta chapéu, que eu obtive no primeiro step. Tá? E os betas pode ser, como eu falei, efeito de sexo, efeito de tratamento, ano, o que quiser aqui. E aí cada indivíduo vai ter uma incidência
indicando qual que é o sexo, qual que é a idade, que dieta e assim por diante. Agora veja, então, o Y que nós tínhamos, que está aqui, ó, é Z beta de cada indivíduo, mas o beta de cada indivíduo eu estou escrevendo assim agora, com uma função de outras coisas. Então eu coloco o beta I aqui, ó, e o meu modelo vai ficar agora Z vezes W, eu estou chamando de X, vezes beta. E o Z vezes U está aqui, e mais o erro. Então, nesse segundo step, olha que interessante, os parâmetros do primeiro step, que a gente considerou um modelo tradicional de efeitos fixos, né? O beta era fixo, mas aqui eu estou considerando parte dele como aleatório, né? Que é o resíduo dele lá. Né? Então, o beta, na verdade, ele tem um componente fixo e um componente aleatório. Né? Então, isso aqui é aleatório. Então, a verdade é que esses dois steps a gente consegue analisar uma análise única, se a gente assumir um modelo com efeitos fixos e aleatórios simultaneamente. Né? Então fica uma análise muito melhor do que fazer em dois steps. Né? Na primeira step a gente obtém estimativas, aí você ignora toda a incerteza e joga esses valores como se fossem os reais no segundo step. Aqui não. Aqui você está considerando as incertezas conjuntamente. Tá? Então esse é o padrão, é o efeito, o jeitão, né, de um modelo misto. Né? Tem um componente fixo, um componente aleatório, além do resíduo. Os modelos de efeitos mistos, olha, é uma coisa, se você souber bem modelo linear, e principalmente modelos mistos, eu diria que você consegue resolver, olha, grande parte, 80% das suas análises aí em melhoramento, em genética e assim por diante. Tá? Porque eles são muito flexíveis, eles te permitem modelar observações quando elas não são independentes, as observações estão agrupadas, né, por esses efeitos aleatórios. Então, quando a gente pega medidas repetidas no tempo, então o mesmo indivíduo medido muitas vezes, então tem essa dependência, né, das observações do mesmo indivíduo. Ou em estatística espacial, você tem medidas no espaço, né, as medidas mais próximas tem uma covariância, as medidas longe já são mais independentes, ou então na nossa área, indivíduos da mesma família, né? Então, assim, é muito interessante a diversidade de aplicações que a gente pode encontrar para modelo misto. Então, está aqui o modelo geral, em forma matricial, um vetor de resposta, um vetor de efeitos fixos, o vetor de efeitos aleatórios, as matrizes de incidência, né, que ligam os efeitos fixos e aleatórios ao Y, e mais o resíduo. Tá? A gente vai assumir normalidade tanto dos efeitos aleatórios quanto do resíduo. Tá? No final, acho que na próxima aula, ou no final dessa aqui, não me lembro bem, a gente vai falar de alguma coisa para análise de dados que não são normalmente distribuídos. Tá bem? Mas vamos começar com o modelo linear, né, de efeitos mistos. E mais geralmente, ó, eu estou assumindo normalidade do U, estou assumindo normalidade do erro, falta mais uma suposição que é a independência desses dois vetores, né, a covariância é zero. Então eu posso escrever um vetorzão aqui, tanto dos efeitos aleatórios como do resíduo, e dizer que eles são, né, tem distribuição normal multivariada, todo mundo centrado em zero, a variância do U, a matriz, né, de variância com a variância de U, do erro, e as covariâncias são zero. Tá? Então, essa aqui é a suposição distribucional completinha. Muito bem. Temos um modelo misto. O que a gente vai querer fazer com o modelo misto? Dependendo da aplicação, você vai ter tem três possíveis interesse, e você vai querer um ou dois ou todos, né? Você tem os efeitos fixos. Muitas vezes o foco é efeito fixo. Você quer fazer inferência dos efeitos fixos. É muito comum isso em estatística experimental, né? Você roda um experimento no campo lá, o cara da agronomia,
da zootecnia, faz um experimento com dieta ou com fertilizantes e tal, mas tem um delineamento específico, né? Um delineamento em blocos ou um split plot e tal. Então, a parte aleatória é justamente a parte de delineamento, que vai refletir essa covariância de observações dentro do mesmo bloco, né, ou do split plot e assim por diante. Mas você não está interessado em estimar o valor de um bloco ou outro, comparar bloco e nada. O teu interesse é na dieta, é no fertilizante, assim por diante. Né? Então, é o típico caso de pessoal que faz experimentação. Tá? O delineamento, os efeitos aleatórios são importantes no modelo para corrigir os dados para essa covariância, né? Levar em consideração a covariância e corrigir para diferenças de blocos e tal, mas o foco é no efeito fixo. Tá? Então, estimação de efeito fixo é um objetivo. Em outras áreas, muitas vezes na nossa área, o interesse central é na parte aleatória. Por exemplo, os valores genéticos vão ser coisas que a gente vai querer estimar. E os efeitos fixos é a diferença entre sexo, é a diferença entre anos. Não temos muito interesse. Pode até ser que tenha algum interesse, mas muitas vezes é o que a gente chama de nuisance parâmetro. Está lá para corrigir os dados para aqueles fatores, mas você não está interessado. O teu foco é na parte aleatória. Tá? E depois um terceiro objetivo, que certamente é de interesse na nossa área, é a estimação de componentes de variância e covariância. Né? Porque a gente quer estimar correlação genética, quer estimar heredabilidade, assim por diante. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz essas três coisas. E muitas vezes você vai estar interessado. As três vão acontecer simultaneamente no computador para você. Mas às vezes você vai ter programas que detalham os resultados muito melhor da parte fixa ou parte aleatória, ou componentes de variância, ou mesmo que você tenha todo o detalhamento, você vai estar focado, né, nos resultados de um ou mais desses três componentes. Estimação de efeito fixo, como é que fica? Na verdade, tudo que é aleatório a gente pode juntar num novo resíduo, e esse resíduo ainda vai ser centrado em zero, e a variância total vai ser essa, né? Que é a variância do y, a variância marginal do y. Aqui, ó. O y agora tem distribuição multivariada, centrado no x-beta, como antes, mas com a variância marginal, né, do y, que é isso aqui. Então, eu voltei para o modelo de efeitos fixos agora, com esse resíduo novo. Então, eu posso usar máxima verossimilhança, o que quiser, mínimos quadrados, e, na verdade, o estimador de máxima verossimilhança no modelo linear coincide com o de mínimos quadrados. Tá? Só que aqui seriam mínimos quadrados generalizados, porque eu tenho que ponderar os meus cálculos por essa variância, né? Para ponderar levar em consideração as covariâncias, né? As dependências dos dados e também heterogeneidade de variância. Tá? Então, o beta-chapéu também é não viesado, centrado em beta, com essa variância, matriz de variância e covariância. Tá? A gente dificilmente vai estar muito interessado nisso, mas, bom, primeiro, voltando aqui. Só que esse V eu não conheço, eu precisaria saber o G e o sigma, né? Então eu vou ter que estimar isso. Nós vamos ver posteriormente como estimar, e aí então o meu estimador do beta vai sair em função também do V chapéu, tá bem? Veja que isso aqui é um two-step approach. Eu estimei o V, coloquei aqui e estimei o beta, tá? Então tem um problema, na verdade, você subestima a variabilidade do beta-chapéu, tá? Esse é um problema meio que sem solução na estatística clássica, mas tranquilo num contexto de inferência bayesiana, como nós vamos ver depois. E eu ia dizer isso, que a gente nem sempre tem muito interesse nisso, mas dizer para você que toda essa teoria está bem desenvolvida para você fazer intervalo de confiança, né, ou região de confiança para esses parâmetros, fazer teste de hipótese, assim por diante. Tá? Então, a gente tem o que muitas vezes você consegue um F, né, que seria a nova generalizada para modelo misto, né, é um teste F. E a dificuldade aqui é obter os graus de liberdade do denominador. Né? Tem que fazer uma aproximação aqui, por exemplo, usando o Satarto-Waite.
Tá? Esse aqui é o típico teste que o SAS usa, por exemplo. Muito bem, mas aqui é mais interesse nosso. A gente está muito interessado na predição de valores, na predição dos efeitos aleatórios, porque no modelo animal, por exemplo, os efeitos aleatórios, os primeiros são os efeitos genéticos. Como que a gente faz a estimação dos efeitos genéticos? E, na verdade, muita gente fala predição, né? Quando você estima, é algo fixo, você está estimando. Quando o que você está estimando é uma variável aleatória, então, na verdade, você está predizendo um valor realizado, tá? Então, é mais correto falar predição dos efeitos aleatórios. E a predição é feita pela esperança do valor da variável aleatória condicional. Isso aqui é o símbolo de condicional, dado os dados observados. Né? A esperança do U é zero. Mas agora que você observa o Y, você aprende coisas sobre o U, então a esperança do U, a esperança condicional, não é mais zero. Como é que a gente obtém isso? Tem uma propriedade da distribuição normal multivariada para você fazer a distribuição, a esperança condicional. Eu posso mostrar isso na discussão, tá? Mas a esperança condicional, ela vai ser a esperança marginal, então a esperança do U, depois uma regressão, lembra? Regressão é uma covariância dividido pela variância do preditor, né? Então aqui seria uma generalização multidimensional. Então é a covariância de U com Y e a variância de Y inversa. E vezes o Y como uma diferença da esperança dele. Tá? Então, como que a gente obtém essas covariâncias e tal? A gente definiu a distribuição conjunta do U e o erro. Então, a distribuição do Y e do U fica assim. Ó. O Y é centrado em x-beta com a variância V. O U é centrado em zero com a variância G. E quando você olhar a covariância entre Y e U, dá o ZG, ou o transposto, que é GZT. O G transposto é o G mesmo. Né? Então, a esperança agora, você vai pegando aqui. Então, a esperança do U é zero, a variância do V inversa é V a menos 1, a covariância e assim por diante. Tá? Então, você substitui e dá isso aqui. Então, agora, de novo, a esperança do U dado Y é isso, mas eu não conheço nem o beta e nem as variâncias, eu vou ter que substituir por estimativas, né? De maneira que a minha estimativa de U vai ser dada por isso com o beta chapéu. E, na verdade, vamos ter que, se a gente não conhece as variâncias, vai ter que estimar também, G e sigma. Ok? Agora, uma coisa interessante. Isso aqui, quem inventou o modelo misto foi o Henderson, né? Então, nasceu em melhoramento animal. É mais uma grande sacada que nasceu em agricultura, né? A nova, que foi o Fischer que inventou, também nasceu em agricultura. E depois o modelo misto, que talvez tenha sido a última grande contribuição de estatística, né, vindo da agricultura. Agora é muito mais, as coisas acontecem muito mais em termos de aplicação em medicina, né, em biomedicina, onde tem muito mais dinheiro e tal. Mas o modelo misto foi uma coisa, uma sacada e todo mundo usa agora, né? Depois saiu de melhoramento animal, foi para agricultura em geral e hoje se usa em todas as áreas de economia, de medicina, né, de epidemiologia e assim por diante. Bom, o Henderson, quando ele inventou o modelo misto, ele estava tentando usar isso numa situação de teste de progênie para corrigir os dados para os efeitos ambientais e tal. Então, a dimensão do vetor aleatório U era muito menor, porque seriam os valores genéticos dos touros, era muito menor do que a dimensão do Y, que era a produção de leite das filhas, por exemplo. Tá? Então, essa matriz aqui que tinha que inverter, a matriz V, ela era grande. E há 40, 50 anos atrás, não tinha como inverter. Né? Ou demorava demais. Então, o Henderson estava tentando obter outras maneiras de
calcular, né, de obter essas estimativas sem ter que inverter essa matrizona aqui. E o que ele fez foi uma sacada interessante. Ele olhou essa distribuição conjunta do y e do u, que é normal, exatamente saindo daqui, né? A distribuição conjunta. E então é isso aqui, a parte do y dado u e a parte do u. E aí ele chamou isso aqui de verossimilhança. Na verdade, não é verossimilhança, não, porque ele vai maximizar agora essa função em relação a beta e u. E u nem é um parâmetro, né? Mas ele faz isso, então. Ele olha isso como ele chama de verossimilhança, mas ele maximiza, ele passa logaritmo e maximiza, então deriva igual a zero em relação a beta e u. Tá? Então aqui são as derivadas, igual a zero, e aí você simplifica e chega nisso aqui, que são as equações de modelos mistos, né? Geral, não estamos falando de modelo animal ainda não, mas geral. Tá? Então, lembra que o mínimos quadrados para um modelo é x transposto v a menos 1x, aí inverso, que vai passar para o outro lado, vezes x transposto v a menos 1y. Né? Então, lembra muito mesmo as equações, né, para o modelo linear de efeitos fixos. Mas tem essa parte interessante aqui, ó, entra a variabilidade dos efeitos aleatórios. Né? Aí o que o Henderson fez? Ele pegou essa parte, né? E isto vezes isto, mais isto vezes isto, que é igual a isto. E isto vezes isto, mais isto vezes isto, que é igual a isto. Então ele pega a segunda parte dos efeitos aleatórios e chegou nessa solução. Aí ele mostra, ele fez tudo isso, ele mostrou que isso aqui é exatamente a mesma coisa do que tinha antes, é outra maneira de calcular a mesma quantidade. Agora, interessante aqui, esse aqui estava fazendo a inversa de uma matriz n por n, de difícil inversão. Aqui não, eu estou invertendo uma matriz muito menor, que seria a relação de parentesco, a matriz de covariância entre os touros, né? E essa matriz é n por n, mas ela é diagonal. Na verdade, ela é identidade vezes uma constante, então é muito fácil de inverter. Então, isso aqui foi uma solução ótima, né, para aquela época, principalmente, com um computador muito pior que o que a gente tem hoje, e a situação dos dados que o vetor de efeitos aleatórios era muito menor do que o Y. Né? E ele mostra também que isso aqui é o BLUP, Best Linear Unbiased Predictor. Né? O BLUE, que é o Best Linear Unbiased Estimator, né, para efeitos fixos. Né? Então, a gente fala que é linear, é uma combinação linear dos dados. Né? Ele é o best no sentido da menor variância, não viesado, e é um preditor ou um estimador. Né? E a parte, ele usa então agora, ele joga esse U chapéu aqui, né? E resolve agora para o beta. E chega nessa expressão gigantesca aqui, que ele também mostra que isso é exatamente o que nós tínhamos antes, mas, de novo, eu não preciso inverter a matriz V em lugar nenhum. Só inverto essa, que é facílimo, e inverto essa, que é uma matriz mais simples do que a V. Tá? Uma outra, tem que lembrar então que o beta e o U vão sair das equações do modelo misto, mas elas dependem do sigma e do G. Não conhecemos, vamos ter que estimar e colocamos aqui. Então, na verdade, é interessante que quando a gente vê o blue, a gente chama de blue e blup, mas ela não é linear. Eles não são lineares, né? É uma combinação linear dos dados, porque os dados já estão entrando de forma quadrática aqui, né? E produtos cruzados e tal. Então, a verdade é que no pé da língua mesmo não é blue e não é blup, porque nem linear é. E depois o conceito de best e unbiased também teria que ser dentro no conjunto, né, de estimadores lineares, eles já não são lineares. Né? Então, por isso algumas pessoas preferem chamar de empirical blup, empirical blue.
tá? BLUP empírico e BLUE empírico. Bom, falamos de componentes de variância e então precisamos ver como é que a gente estima esses componentes de variância, né? Então, nessa aula nós discutimos como fazer uma estimação de efeitos, inferência de efeitos fixos, como fazer uma inferência em relação aos efeitos aleatórios, mas ainda falta a gente ver como estimamos esses componentes de variância e componentes de covariância. Tudo começou com o modelo de ANOVA, como nós discutimos anteriormente, né? A ANOVA é um método o mais simples possível, mas ele é muito limitado. Ele só serve em situações muito simples, como uma análise de variância one-way, né? Ou para situações um pouco mais complexas, mas com os dados balanceados. Se os dados forem desbalanceados ou com um modelo muito mais complexo, não tem jeito de fazer com análise de variância. E aí vieram várias sugestões, né, de como Henderson trabalhou muito nisso, Rao, né, o Minvik, Mink. Mas hoje em dia o que se usa são os métodos de máxima verossimilhança. Máxima verossimilhança tradicional e máxima verossimilhança restrita ou residual. E também tem o método Bayesiano, né? Então, nós vamos discutir na próxima aula todos esses métodos aqui, tá? Eu quero que vocês entendam quais são as diferenças. Sempre que você vai rodar você pode fazer uma análise Bayesiana ou de máxima verossimilhança, mas dentro desse contexto você pode escolher, né, se você quer um estimador ML, de Maximum Likelihood, ou REML, de Residual Maximum Likelihood. Ok? Então, a gente vai para a próxima aula e depois a gente discute tudo isso de novo. Tá joia? Então, nos vemos lá. Tchau, tchau.